Abre comigo em Provérbios capítulo 28. Versículo 13 e 14 de Provérbios. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê, irmãos? Nunca o quê? Mas o que as confessa deixa, alcançará o quê? Bem-aventurado o homem que continuamente o quê? Teme. Mas o que endurece o seu coração, cairá no mal. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Deus, como nós temos sempre dito aqui e falado, o vaso é de barro. A excelência do poder, ela é tua. O vaso é frágil, é pequeno, é débil. Que o Senhor receba toda a glória. Que o Senhor receba toda a honra. Que o Senhor receba todo o louvor. Não é nada sobre nós, Senhor, nada. Não é nada sobre o portador ou a portadora da mensagem. Apenas o Deus da mensagem. Apenas o teu Espírito. Senhor, eu oro para que Satanás seja constrangido nessa hora. Que ele se depare com o Senhor, com o fogo do Espírito. Que ele não roube a semente lançada nos nossos corações. Que ele seja ferido aqui hoje, Senhor. E que seja audível o grito de derrota de Satanás. Que ele não mais frustre as nossas vidas. Que nós venhamos caminhar na luz. O Senhor nos chamou para a luz. O Senhor nos chamou para a obediência. O Senhor nos chamou para trilharmos um caminho de temor e de adoração. Que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós somos fortemente constrangidos pelo Senhor. Por a gente viver a experiência aqui cotidiana. E nunca ficou tão claro para mim como agora, nessa missão junto com o pastor Ivani e Raquel, minha esposa me acompanhando. Nessa trajetória pastoral, eu vejo o quanto que é cerrado ser um cristão. O quanto que é cerrado você viver numa coisa chamada verdade. O quanto é cerrado você viver na luz. Nós somos frequentemente sabotados por Satanás. Nós somos frequentemente sabotados pela nossa carne. E a Bíblia, ela é uma bússola, ela é um manual, ela é um pergaminho, que quando você está no meio da floresta e acha que está perdido, quando você abre, você vê a rota. Quando você abre a Bíblia na sua casa, onde você está, ela constrói a sua rota. Ela te traz para o centro de origem. Ela te traz para o centro da luz. Ela ilumina a sua casa. Ela ilumina a sua vida. E uma vez que estas verdades, elas penetram o nosso entendimento, nós somos confrontados diariamente pelo Senhor. Quando a gente ora, tanto eu, pastor Ivani e os demais irmãos aqui, eu não quero ser hipócrita, porque os fariseus faziam isso. Eu não quero ser como um dos publicanos. Tá vendo? Eu dou o dízimo. E blá, 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 blá. Deus não quer saber que a gente dê o dízimo. Dá o dízimo no dia do culto do dízimo, mas não dizima a sua vida diante de Deus. Jesus nos mostrou isso. Onde a gente é constrangido? Repita comigo. Na luz, nós somos constrangidos. É na luz. Um chamado para viver na luz. Um convite para ter uma experiência na luz. Onde é que o Senhor nos confronta? Quando a gente sai dessa estética bonita. Não é lindo, irmãos? Ainda mais quando colocar forro, mais ar-condicionado. Como é que a igreja vai ficar? Bonita, mas mais lindo do que a estética da congregação é a estética desse cara aqui dentro de casa. É a estética do matrimônio desse cara aqui. É a estética da sua igreja no individual. Cada dia que passa, a congregação pode ficar mais linda, mas a nossa vida tem que estar muito mais linda quanto a estética da congregação. Isso se chama luz.
Isso aqui é um provérbio de sabedoria. Está um pouco confuso na sua vida? Lê provérbios. Vai lendo provérbios, vai fazendo devocionais e vai recebendo conselho. E esse texto aqui, irmãos, que a gente está falando, ele está nos instruindo a não ter uma vida oculta, não ter uma vida nas escuras, não ter uma vida fora da luz, mas sim na luz e na verdade. Nós estamos seguros e com as nossas mãos limpas. O pastor Ivani sempre fala isso aqui. Amém? A gente faz dos cultos um tempo de doutrina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Quem está com sede e fome da palavra de Deus? Então você sempre vai ver os pastores dessa igreja empanturrando vocês de quê? Palavra, direcionamento, luz. Então isso aqui, ele reconstrói a nossa rota. Isso aqui é um conselho para a nossa vida. Não dá para nós vivermos nas escondidas. O salmista vai dizer que as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Há quem ache que se for para um lugar mais escuro, Allen, consegue se esconder. Há quem acha que se for para o lugar mais seguro da terra, debaixo dos sepulcros, consegue se esconder. Porém, diante de Deus, não há como se esconder. Não há, porque trilhar com Deus é um chamado para luz. E na luz é tudo. Dá uma apagada aí, Jonathan. Nesse cara aí, dá uma apagada aí. Apaga aí em cima, mídia. Olha só. Só a claridade do iPad. Pode ligar novamente. Quando você acende, você vê a cor da camisa, você vê a cor da pessoa, você vê o que ela está vestindo, você vê o semblante dela. Eu estou olhando o semblante de cada um de vocês. Alguns estão rindo, estão falando, Deus, é verdade. Alguns estão sérios, palavra reflexiva, amém, glória a Deus. Porque na luz, tudo fica claro. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Então não tem como burlar o nosso Deus. Tadinho dos líderes de congregação. Tadinho dos líderes de departamento de congregação. Estou falando de forma geral. Porque algumas pessoas fogem deles. Mas eles estão enganados. O Senhor da seara vê a seara de perto. João diz que ele anda no meio dos 7 castiçais. Os castiçais representam a igreja. Ele anda no meio da igreja. Aí há aquele confuso, ele anda no meio dos templos. E quando o templo fica vazio, onde ele anda? No templo vazio. Ele anda no meio daí. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Ó, Miqueias vendo aqui, Deus vendo o Miqueias aqui fluindo, vendo a esposa do Miqueias fluindo. É quando entra dentro de casa, Jesus está te vendo. Você vê os vídeos aí, irmãos? Quando o ladrão ele entra, antigamente acontecia muito. Hoje os ladrões estão mais sem vergonha ainda. Com câmera ou sem câmera, ele entra, leva, não quer nem saber. Ele já viu que a política está favorecendo eles? Pronto, falei, irmão, é isso mesmo. É desse jeito. Mas antigamente, quando o cara via uma plaquinha, aquela carinha, sorria, você está sendo filmado, ele saía, capava o gato, metia o pé. E diante de Deus é a mesma coisa. Quando o nosso temor é restaurado, dá aquele susto, meu Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Mas onde não há temor, não há luz, não há clareza. Então a gente peca voluntariamente. A gente faz com desejo de pecar porque nos falta... Ih, o povo foi embora. Nos falta luz. Porque na luz tudo fica claro. João capítulo 3, Jesus vai conversar com Nicodemos no verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram... Por que que eles não vieram para a luz? Porque não queriam ser expostos. A gente percebe no cotidiano.
até na família acontece. Ih, fulaninho falou isso. Aí você, tá bom, meu primo, é? Fala para ele que eu quero conversar com ele. A pessoa vem conversar com você. Por quê? Porque ela não consegue se deparar com a luz. A luz espanta, irmãos. A luz retira da nossa vida o que não provém. Na luz tudo é condenado. Por isso que quando Adão e Eva desobedecem, a primeira coisa que acontece, eu vi que eu estava nu. Estou nu. Você está com roupa, mas diante de Deus você está nu. Ele vê a nossa essência, quem nós somos. Mas segundo o que Jesus disse para Nicodemos, existem aqueles que não se aproximarão do seio congregacional, não se aproximarão de Deus, porque não querem ter as suas obras expostas. Porque a única forma de se aliançar com Ele é vindo para a luz. Meu amigo, minha amiga, Jesus fez isso com a mulher samaritana. É verdade? É. A luz chegou diante da mulher samaritana. E a luz começou a conversar com ela. Jesus é a? Jesus é a? Jesus é a? A luz estava diante dela. Conversa vai, conversa vem. Ela tentando ocultar. Conversa vai e conversa vem. Aí a luz olhou para ela e de repente a luz quis brilhar numa área que ela estava escondendo. Aleluia ou não aleluia? A luz penetrou a vida dela de tal forma que disse para ela assim: onde está teu marido? A ela: não tenho. Você falou a verdade, a luz te encontrou. Mas deixa eu olhar mais um pouquinho no teu interior. Tu estava com 5. E o que está contigo não é teu. Porque a luz tudo condena, irmãos. Tudo. Algumas pessoas fazem, às vezes, do gabinete pastoral um lugar de desabafo. E a gente sempre orienta. Isso aqui é uma coisa que a gente orienta. Que os gabinetes pastorais, tratamentos de cura da alma, não são lugares para desabafar. São lugares aonde a luz nos expõe. E quando alguém decide, eu vou chegar ali no ministério, eu vou tocar de qualquer jeito, eu vou chegar, eu vou pregar, eu vou servir, a luz assusta. Não, tem seriedade no ministério. Se tem seriedade, tem. Porque a luz tudo com... Na luz não tem como se esconder, irmãos. Jesus estava explicando isso. Olha só o que o Senhor colocou no meu coração e eu anotei para não perder. Algumas pessoas preferem levar a omissão para o túmulo do que serem livres através da confissão e verdade em vida. Preferem morrer com a omissão. Preferem guardar a negrura do ato do que confessar e vir para a luz. Quantos estão me ouvindo? Diga bem. E a gente já ouviu, eu cansei de ouvir, irmão. No meio da família, ninguém era cristão, ninguém era nada. Eu vou morrer assim, eu não gosto de fulano. Mas por que você está no meio de fulano? Eu não gosto, mas por que você faz isso? Eu tenho que fazer isso. Aí trabalha, aí lá no trabalho dá uma burladinha, mete a mão nos negocinhos. Aí quer ser cristão, quer pular na unção, quer ser de Deus, quer falar em línguas, quer mistério, mas a vida é uma negrura que só. Eu desconsidero unção que me movimenta na igreja e não me transforma na minha vida secular. Desconsidere, irmãos. Poder que me faz pular aqui. Aleluia, glória a Deus, nós fazemos isso e gostamos do que contagia. Mas se isso não refletir em como eu me posiciono com a minha esposa dentro de casa, em como eu vou me relacionar com os meus parentes fora da congregação, em como eu vou me relacionar com os irmãos da congregação, eu desconsidero. Esse poder não serviu para nada. Se o poder tem a capacidade de me fazer pular na congregação, mas não mudar minha rota de vida, tem alguma coisa errada com o poder ou com quem pulou no meio. Vamos erradicar mais um pouquinho essa luz? Vamos lá para o Antigo Testamento. Deus tinha acabado de dar a direção para Moisés, os sacerdotes, pastor Ivani.
Juntaram um monte de sacrifício. Inauguração do templo. Coisa linda. Um monte de instrumento de ouro, coisa linho fino, púrpura, pano azul, pá, tudo certinho, tudo arrumado. E agora, vamos consagrar. Vamos fazer o quê? Vamos Vamos trazer. E a luz tudo. Vamos se consagrar. Consagraram. O primeiro fogo quem acendeu foi quem? Foi Deus. Aí um indivíduo, filho de sacerdote, viu o pai sacrificar no sacerdócio o tempo inteiro. Ele estava acostumado com o sacerdócio. Ele estava acostumado com o templo. Só que de repente ele achou que seria fácil, Jefferson. Porque ele viu Moisés e Arão posicionado. Ele queria atrair um fogo que eles não tinham a capacidade de sustentar. Só que o fogo que eles atraíram foi porque a luz tudo condena. Sabe o que Deus falou para Arão? Sabe o que Deus falou para a família de Arão? Nesse enterro, eu não quero velório. Vocês não vão ter nem a oportunidade de chorar o caixão do filho de vocês. Abram o Antigo Testamento e vocês vão ver. Porque a luz tudo esclarece. Deus nos chama para luz. E ele diz algo aqui, só uma introdução para a gente entrar e discorrer esse texto aqui, bem pequenininho, mas dá para a gente tirar lições aqui. Analise comigo, o que encobre suas transgressões. Qual o sentido de encobrir? Mentir, camuflar, esconder e omitir. Encobrir é mentir, camuflar, esconder e omitir. Se encobrir é omitir e Deus nos chama para a luz, então ele está querendo dizer que a luz condena o engano. Que não há possibilidade de você misturar luz com anjo com Deus e não tem como. O jugo desigual lá, que alguns acham que aquilo lá é para casal, avalia aquele texto. Aquele jugo desigual, quando ele fala, que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre Deus e Belial. Ele está falando do comportamento da congregação. Porque eles estavam profanando a sua vida e querendo viver diante de Deus de forma pura. Só que como a luz tudo condena, não tem como viver em jugo não tem como. Então, o que na verdade a gente vai avaliar aqui, nada mais é do que a palavra diz a respeito de uma coisa chamada engano ou mentira. Porque o texto que nós lemos, dá para ver que é um chamado para a luz. E o primeiro ponto da gente tratar aqui, sobre o que a mentira ou o encobrir, o que o próprio Deus, melhor dizendo, tem a respeito do engano, tem a respeito daquele que encobre suas transgressões. O que encobre suas transgressões, ele não quer ser exposto. Ele não quer vir para a luz. Ele ama o movimento, ele ama o pulo, ama as lágrimas, ama os ajuntamentos, mas ele não quer aliança. Por que não quer aliança? Porque diante da luz tem que ter uma vida exposta. Imagina aqui, irmãos, pregando aqui para vocês, dando direção para vocês. Só que eu tenho uma vida fajuta. Duas coisas podem acontecer: ou Deus me envergonhar diante do público, ou Ele, no meu entendimento, me expurgar da congregação. Porque eu não quero ser verdadeiro. Isso acontece na nova aliança. Para quem acha que Deus não mata, olha o que acontece na nova aliança, no momento da oferta. Ali o casal, Ananias e Safira, burlaram, omitiram, coisa simples. Eu achei por bem não entregar tudo. Aí, como o Espírito tinha acabado de inaugurar, o Espírito chega para Pedro e está mentindo. Pedro vai lá cheio de autoridade. Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo?
se você fizesse assim, 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 não seria bom para ti? Por que você fez dessa maneira e se posicionou dessa forma? O que está acontecendo aqui, irmãos? A luz, a seara estava muito frondosa. A seara tinha acabado de receber uma coisa chamada chuva serôdia e chuva temporã. O Espírito tinha acabado de molhar a terra. Aí alguém vai tentar fazer o que foi feito no Antigo Testamento. Fogo estranho. Vai tentar colocar alguma escuridão no meio do clarão do dia, irmãos. Repita comigo, o sol queimou. Não tinha como, irmãos. O sol expôs Ananias e Safira. A luz expôs a vida deles. Por que isso, Miqueias? Deus abomina os que vivem no engano, os que encobrem suas transgressões. Por que os que encobrem suas transgressões não prosperam? Porque Deus abomina. Vamos acompanhar comigo. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Sabe o que é deleite? Prazer. Deus olha para o filho de Deus, a filha de Deus, e fala, meu Deus, Deus com prazer, querendo derramar bênção, querendo abençoar, querendo abrir a porta que o filho está tanto desejoso, querendo dar novas línguas, querendo renovar, querendo dar dom de cura, querendo trazer o filho a uma plenitude espiritual, porque Deus tem prazer naquele que vive na luz. Meu amigo, quem é beneficiado é você. Minha irmã, quem é beneficiado é você em viver na luz. Mas quando você omite, você se opõe à luz. E Deus está querendo fazer, e Deus está querendo realizar, mas sua vida nunca vai para frente, porque quem encobre nunca vai prosperar. Será que é alguma mentira? Porque Deus, meu matrimônio, minha vida, meu trabalho, ai meu Deus, é a mesma coisa, eu não saio disso. Os lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor. Aí faz um juramento, em 2025 eu vou ser mais espiritual. Aí o ano inicia, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não busca comungar com o Espírito Santo. Os lábios mentirosos são uma abominação para o Senhor. A balança enganosa. Isso aqui é para constranger a gente. Porque eu sou constrangido, pastor Ivani, nossa casa o tempo inteiro, irmãos. Porque quem é que está comigo e com a minha esposa? Quem é que sabe se no meu leito eu tenho profanação? Quem é que sabe que se eu estou traindo minha esposa ou não? Ou se minha esposa está me traindo? Ou se eu estou consumindo pornografia escondida? Ou se eu estou mentindo sobre alguém? Fazendo fofoca sobre alguém? Quem é que está olhando a minha vida após culto? Quem está olhando o indivíduo Miqueias após o culto? Quem, irmãos? Quem é que está nos observando? A luz tudo condena. Aqui é só reflexo, irmãos. Porque o que Deus quer é um chamado para luz. Fala para o teu irmão, Deus te chama para a luz. Fala de novo para ele, Deus te chama na luz. Agora muda, Deus te quer na luz. Deus te quer na luz. A exigência de Deus é, ou você está na luz para me ter, ou a minha luz vai passar você. Porque o sol da justiça, com aqueles que brincam, abusam da misericórdia, a luz acaba queimando, porque o sol da justiça penetra a divisão da nossa alma. Olha o salmista, eu estou tão nu que eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me conheces. Se eu colocar o meu leito no Geena, no Sheol, no inferno, ali tu estarás. Se eu subir aos mais altos céus, tu também estarás lá. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença?
Com Deus não se brinca de pique-esconde. Porque todas as vezes que a gente se esconde, Ele nos acha. Quando Deus gritou: Adão, Adão, onde tu estás? Não é porque Ele não sabia. É que Deus estava sendo misericordioso, porque o desejo era de matar Adão. A voz ainda era: vem para a luz. Vem para a luz. E a primeira coisa da luz anunciada lá foi pegar uma veste de animal. Pegou um manto de animal, poderia ser um cordeiro, um novilho, pegou e cobriu, já anunciando que a luz viria atrás do opressor, daquele que se corrompeu. Deus foi lá e teceu a roupa com as vestes de animal, Adão e Eva, já deixando claro para eles a graça pré-anunciada. Quando Jesus vem e nos encontra, Ele nos veste, Ele nos tira das escondidas. Eu conversei uma vez com o pastor Ivani, não sei se o pastor Ivani vai lembrar. Acho que eu citei esses dias da mulher samaritana. Eu falo assim: meu Deus, aquela mulher era uma baita de uma prostituta. Ela não tinha autonomia nenhuma para poder pregar o evangelho. Mas quando Deus entorna o caldo em cima dela, para onde ela vai? Para a cidade anunciar. Eu estou falando que a misericórdia alcança. A misericórdia alcança. E ainda refletindo aqui que Deus abomina os que vivem assim. A boca reflete o que se tem no coração. Provérbios 4:24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A capacidade de você colocar um monte de gente junto contigo. Quem vive na luz não consegue mentir, não consegue enganar. Porque todas as vezes que vai para a luz, ele lembra de Provérbios. Não dá, nem na hora da oferta. Dá pra gente, irmãos, nem na hora da oferta. Porque Jesus vendo todo mundo caminhando para a oferta. Aí olha só o que Jesus fez. Se você percebeu que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem eu contra, é o meu irmão contra mim. Ele fala assim: ó, deixa a tua oferta no cantinho, vai lá, porque a luz tudo, até nas nossas ofertas. Então quem é o bobo da corte nessa hora? Ou Deus é o bobo da corte, ou eu sou o bobo da corte em achar que eu estou enganando o Senhor da igreja. Eu vi uma fala de um pastor, falei: rapaz, que fala embaçada. Não adianta a igreja ser inclusiva se o céu for exclusivo. A igreja te inclui, o céu te exclui. Eu entendi o paradoxo. Porque você vai lá, inclui, coloca a pessoa e até tolera o estado que ela está. Mas o céu não. O céu é exclusivo. Porque lá, ou eu sou da verdade, ou eu sou da mentira. Eu vou passar minha vida inteira congregando, me enganando, omitindo, escondendo, e a luz me dando misericórdia. Porque a misericórdia se renova, não é a palavra ela é nova. Qualquer dia que você pregar, ela é nova. A revelação é infindável. Quanto mais você procurar, mais nova ela fica. O que se renova é a misericórdia. Cada manhã a misericórdia de Deus nos dá uma oportunidade de se retratar com o dono da igreja. Eu acordo e eu acho que eu sou um sabichão, que eu estou burlando. Não, Deus, eu estou te dando misericórdia. Se arrepende enquanto é tempo. Se reconcilia. Aceita a minha palavra. Recebe meu filho. Beija o filho para que o pai não se ire. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Se nós tivéssemos menos problema, só um dia de culto já estava bom com a congregação. Porque os demais a gente ia cultuar nos nossos lares. Mas como a gente vive tantas questões, aí a gente tem que se reunir frequentemente. Para quê? Para não perder a essência. Ah, se eu ficar um dia sem ir na igreja? Não, se você ficar um dia sem ser a igreja, que é o problema. Que a congregação ela pode ficar sem culto. Quem viveu a pandemia aqui? Quem viu a pandemia?
que a pandemia fez? Provou se o cristão era fiel dentro de casa. Fechou a porta dos templos. Será que uma nova pandemia vai ter que fazer isso com a gente de novo? Aí eu duvido que o Christian Group não vai lotar. Acabou o culto na congregação, o vírus circulando pela cidade. Irmão Joãozinho, eu quero cultuar, quero ceiar contigo. Aí a gente caça culto no lar. Porque é a nossa vida que Deus espera, irmãos. Comungar, ter comunhão. A igreja de Atos era fervorosa na oração, no partir do pão em casa e de casa em casa, irmãos. Por que a gente não consegue viver na luz? Porque está nos faltando o colírio nos olhos, para a gente enxergar a nossa nudez. Mas graças a Deus a gente levanta a palavra de Deus, e a luz de Cristo ilumina a nossa vida. Aleluia! Segundo, a mentira é um convite à ruína. Salmo 101, verso 7. Aquele que lida com o engano não habitará dentro da minha casa. Aquele que lida com engano, ou seja, convive com engano dentro da minha casa, o que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Não, isso aqui é bom para a gente ler junto. Vamos lá no 3. Não há Deus já está profetizando a nossa queda. Isso aqui é uma profecia de Deus. Uma linguagem figurada. É uma profecia ou não é? Não há de ficar em pé em minha casa o que usa de fraude. Olha, Deus já está falando, ó, você vai cair. Sobe, desce, vai cair. É o próprio Deus que está dizendo, eu vou te fazer cair. Eu vou te derrubar. A luz vai nos derrubar. Não é que Deus está me levando ao pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tamanha vai ser a nossa ousadia em tentar burlar o Senhor, que a luz vai nos jogar para o chão. A luz vai nos abater, porque Ele disse que não tem como prevalecer diante dEle quem vive no engano. É ruína. Fala para o teu irmão, é ruína, cara. O jogo acaba para a gente, game over. Muitas pessoas vivem fora do congregacional, frustradas. Aí ficam frustradas com a igreja, com a liderança de igreja. Acham que a liderança da igreja afrontou, acham que os irmãos da igreja não tiveram amor. Na verdade foi a luz que expôs. Ah, Deus não tem coragem de expor ninguém. Tá ok. Davi, segundo o meu coração. Davi olhou Batseba, fez o que fez, botou o cara para morrer, sabendo que ela ia gerar um filho. O que ele foi fazer? Urias, deita com a tua mulher, cara. Não, eu sou leal a ti. Olha Deus na misericórdia, mostrando para ele lealdade. Mas Davi estava cego, porque a tendência do engano é ludibriar a nossa vida, é nos levar a ficar conformado. Davi ficou conformado com a situação e não quis mudança. Ele simplesmente seguiu o seu instinto. Ali foi lá, enganou, fez o que fez. No outro dia, vai Natan na direção de Davi. Contou a historinha. Havia um homem que tinha uma ovelhinha. Quando Deus conta a história, presta atenção. Antigamente tinha muito uns profetas, umas senhorinhas do coque que vinha. Levantava o dedo, o irmão já virava na esquina. Quem sabia? Hoje já está banalizado, as pessoas não dão mais crédito. Estão fazendo um monte de meme aí que só está esfriando o corpo de Cristo. Excesso. Mas voltando para cá, Natan vai na direção dele. Quando Natan vai na direção dele, o que foi na direção dele? Tá fraco. Quando Natan foi na direção de Davi, quem foi na direção dele? Quem foi na direção dele? Porque a luz tudo. Aí Deus através de Natan: Davi, teu pecado foi transpassado, não vai morrer. Oh, glória a Deus e aleluia. Mas a espada não vai sair da tua casa. E não é só isso, Davi. Você
escondeu de mim, eu vou te expor diante de todo Israel. Ah, meu irmão, misericórdia. Quando a gente vê alguns ministérios quebrando, a gente associa a quem? A gente associa a quem? Ao diabo. E se eu for com um contraponto e dizer que é a luz que está expondo a vergonha? Porque ele disse: o que você fez em oculto, eu não vou fazer questão. Ou melhor, eu vou fazer questão de expor para todo Israel. Davi, todo Israel vai saber do teu pecado. Olha o que está acontecendo. E o que isso serve de lição para nós, irmãos? Que Deus, Ele é um Deus sensível. Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Pai luz, que corrige os filhos, que direciona o caminho. Porque Ele está nos chamando para viver na luz, mas nós escolhemos de que lado nós vamos estar, irmãos. Esse texto vai ficar na minha vida até Jesus voltar. E sempre que o Espírito Santo tocar no meu coração para ministrar sobre isso, eu vou falar a respeito disso. Nós temos que saber de que lado nós estamos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Nós precisamos fazer o que Elias disse. Escolham hoje quem que vocês querem servir. Se é Baal, vai depressa. Vai ser Deus, pega na mão dele, até a misericórdia te alcançar. Cara, você está ouvindo da boca de um homem que era um pornográfico, da boca de uma pessoa que vivia no lamaçal, na sujeira, embriaguez, vivia na vergonha. Só que diante da luz, ele me expôs. Está vendo aquele ministério, meu servo? Sim, Senhor, estou vendo. Tu não sobe lá se tua vida não se enquadrar o que você prega. Tu não sobe lá. Tu não toca lá, cara. Tu não exerce lá, enquanto a minha luz não fazer parte da tua vida. Aí de tanto foi o meu contato com a luz, a minha exposição, meu pecado, minhas lágrimas diante do meu quarto chorando: me livra do pecado, me livra do pecado, eu sou sujo, meu Pai, me livra, me livra, me livra. Aí ele veio e disse: meu discípulo é luz do mundo e sal da terra. Deus quer iluminar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você seja luz, uma carta lida diante da sociedade, uma luz exposta diante de todo mundo. O que o Senhor falou: não tem como você pegar uma lamparina e colocar debaixo do alqueire. O que era o alqueire era como se fosse um caixote. Ele disse: não tem como pegar uma luz e abafar. Antes você tem que colocar no centro da sala, para iluminar toda a casa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. O Senhor vai gritando no nosso coração. O que estamos lendo é claro quando diz que pessoa alguma terá uma vida próspera diante de Deus, estando no engano. Ou seja, não há espiritualidade que se sustente onde há mentira. Porque eu não sou espiritual, Miquel? Talvez isso aqui seja a verdade que você precisa meditar. Você não é verdadeiro, você é mentiroso. Por que minha vida não vai para frente, Miquel? Engano. Toda semeadura baseada em engano irá gerar uma colheita amarga. Todo omisso vive uma prisão, até que a confissão lhe promova um caminho para a liberdade. Isso aqui eu tenho que repetir para você. Eu estou falando do juízo de Deus e a justiça. Eu estou apresentando a misericórdia. Porque é da misericórdia que a gente carece todos os dias. Olha isso. Todo omisso vive uma prisão, até que a confissão lhe promova um caminho para a liberdade. Se você está aqui e está preso, o desejo de Deus é promover uma liberdade para a sua vida. Deus não te quer caído. Ele vai falar: fica de pé, filho do homem, porque eu desejo falar contigo. Deus fala com homens que
Fique em pé. Cinge os lombos. Estou aqui para servir. Fala que o teu servo ouve. Ele não expõe ninguém para o suicídio. Ele expõe para prender lá ele. É como se a luz agarrasse a gente em uma briga acirrada entre luz e trevas. Salmo de Davi, capítulo 32, verso 3 e 4. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram, por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Olha Davi dizendo para o Senhor. Isso aqui foi um dos salmos de Davi de arrependimento. Ele disse: enquanto eu omiti, enquanto eu vivi nas escondidas, a mão do Senhor pesava. Dá para perceber quando a mão de Deus pesa sobre os nossos ombros, sim ou não, irmãos? Mas vocês acreditam que tem ousados e ousadas? Que mesmo com a mão pesando persistem em ficar no erro? Só que Deus quer homens com o coração de Davi. Qual é a postura de Davi? Pequei, eu errei, eu sou o malfeitor, eu fiz, eu cometi, eu estou aqui, eu sou de verdade, eu me exponho porque eu quero luz na minha vida. Por isso que Jesus veio e o príncipe deste mundo nem se ousou a ficar na direção dele, porque ele viu um tição tirado do meio do fogo. Ele olhou para a luz, tentou ir nos apóstolos e não arrumou nada. Jesus disse: Satanás foi lá e pediu para se andar a tua vida, mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus estava dizendo? Eu orei para que a minha luz iluminasse os teus olhos e te dissesse por onde você estava andando. O que nós precisamos? De luz. Quero luz. A omissão faz um dia mais lindo e ensolarado ficar nublado, áspero, denso e seco. É como se você tivesse com tanta sede e não tem um copo d'água, só a tua saliva. Qual é a sensação? Depois que você dá um correzinho, aí você está querendo beber aquela água e aquele negócio descendo seco. É a sensação do omisso. Uma vida seca. Desce engasgando, entulhado, vai incomodando até que um dia, ou ele se expõe, ou ele expande e vai embora. Porque a luz tudo. Pessoas omissas adoecem, vivem fragilizadas, são agressivas, são camufladas e guardam ressentimentos. Tudo isso aqui, irmãos, vive naquele que vive na escuridão. Olha, eu estou aqui, mas tem ressentimento? Treva, não luz. Tem mágoa? Treva, não luz. Nós falamos muito sobre o perdão e a mágoa, que é a raiz da amargura. Nada mais é do que a treva. E a palavra vem como luz. Perceba que este salmo veio diante de uma pessoa que se expõe, ou que se expôs diante de Deus. Fala para o teu irmão, na maioria das vezes, se não todas, você vai precisar se expor diante de Deus. Às vezes eu estou brigando, e até eu entender isso, né, o cristão ele tem muitos demônios para brigar, inclusive a própria carne dele, que parece que é um demônio maior do que o próprio demônio. Todo dia a carne está ali, peca, eu quero água, me dá água, eu quero água, me dá água, igual aquela musiquinha. Está ali todo dia, carne. Até entender esse mistério, irmãos. Até entender a respeito disso aqui. De que eu não prosperava diante de Deus em nenhuma área da minha vida,
porque eu não era ousado para me expor. Peca no domingo, ou peca na segunda, na terça, vai diante de Deus. Estou aqui, Senhor. Deus em silêncio. Novamente, peca, vai se expor diante de Deus. Deus em silêncio. Novamente, peca, vai se expor diante de Deus. Deus em silêncio. A única forma de Deus responder é se expondo. Pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus e aleluia. O filho pródigo meteu o pé, gastou tudo que o pai tinha dado, toda a herança. O que fez ele voltar para a casa do pai? Quem pode dizer? Ele se arrependeu, se expôs. Aí ele, até ensaia. O crente é sem vergonha demais, irmão. A gente é muito sem vergonha às vezes. Olha só, ele ensaiou a oração. Quando eu chegar lá no meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Se fosse esse, quando eu chegar lá no meu coroa, se fosse na linguagem de hoje, eu vou falar: aí pequei, fiz isso, fiz aquilo. Até a oração, o cara ensaiou. Aí eu te falo, que potencial. Por que não fez isso antes? Teve que estar no meio dos porcos, desejando comer o que os porcos comem, para cair em si. Como eu um dia, lá atrás, bailão da vida, chopada, baseado, maconha, um monte de coisa, sujeira. E a luz deu um clarão que eu falei assim: meu Deus, eu sou filho de Deus. O que foi, Miguel? Não posso beber mais, não quero beber mais, não quero fumar mais, não quero fazer isso mais, não posso mais estar com essas amizades. Eu vou me trancar no quarto, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais. Quem quer orar? Quem quer orar? Cara, me leva para a oração, me leva para o monte. Eu não consigo ir sozinho, eu não faço nada sozinho. Uma fome avassaladora criou-se dentro de mim, porque eu me expus diante dele. Tem coisas que só se resolve se expondo. Fala para o teu irmão: você já tentou se expor? Orou, nada. Se expõe. Sou miserável. Essa semana eu menti, Senhor. Essa semana eu fui comprar um negócio lá, e aí eu fiquei com troco. Eu burlei a papelada. Eu falei mal do meu irmão, falei mal da minha irmã. Tenta se expor e você vai ver que muda. Quando o céu ficar preto demais, se exponha. Porque Deus quer ver algo de valor na nossa vida. E só há algo de valor quando a gente se expõe. Então não fique abismado quando você vê algum dos irmãos aqui no chão chorando. Meu Deus, eu sou um pó da terra, eu sou miserável, eu não sou nada sem ti. É que o peso da misericórdia em nível de justiça caiu sobre os ombros desse homem e dessa mulher. E ele viu a verdade e não teve como ele ser fiel. Ele teve que se despir e dizer: eu sou miserável, eu pequei contra os céus, mas me faz se assentar entre os príncipes da tua mesa. Porque se tem uma coisa que Deus é fiel e sabe fazer, é pegar uma prostituta e colocar uma veste nova. É pegar um maltrapilho, um homem Zé Ninguém, forçado aí nesse mundo desenfreado, e falar: agora você vai ser um pregador da minha palavra, agora você vai ser um músico da minha casa, agora você vai ser um obreiro na portaria. Eu só sei estar na portaria apertando a mão dos outros, mas ninguém vai apertar a mão como você. Será que alguém está entendendo isso? Que Deus está nos chamando para a luz. Deus nos quer na luz. Deus nos quer vivendo na luz, porque diante da luz Satanás não poderá nos acusar. Porque ele olhará e ele vai ver a visão de um cordeiro ensanguentado na frente dele. Ele vai vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de diante de nós, porque a luz está sobre nós. Ei, a solução para a tua vida, a solução para a tua casa, a solução para o teu matrimônio. Não fuja de Deus, se exponha. Deus pode salvar a tua alma. E aqui é o caminho para encerrar. Meu Deus, a hora vai embora. Jesus amado. E por último, o poder da confissão. Aquele
que confessa e deixa. Repita comigo: o cadeado se abriu. É espiritual o que eu estou falando aqui. O cadeado se abre diante daquele que confessa. Não tem solução, não é possível porque está tudo escuro. Mas quando a luz chega, o cadeado se abre. A chave para estar diante de Deus é a luz, é a confissão, é se expor diante do Rei. O Rei nos quer diante da presença dEle, mas Ele não vai fazer isso sem antes nos expor. Ele irá nos expor para se aproximarmos dEle, e Ele vai nos dar umas vestes de louvor. Ao invés de um espírito angustiado e pesado, Ele vai te dar autonomia para você viver o teu ministério e o teu chamado. Aleluia! Aleluia! Por que a confissão não é a liberdade em si, mas o caminho para a liberdade? Porque logo que eu confesso, eu preciso me encarregar de quê, Miqueias? Abandonar. Confissão, caminho da liberdade. E o abandono é a liberdade. Tem que fazer essa separação. Confessar não é a liberdade, é o caminho. Porque a liberdade é o abandono, mudança de rota, arrependimento. Obrigado, amigo. Confessei, Miqueias, agora um caminho de liberdade. E a liberdade? Só quando você abandonar aquilo que você confessou. Aleluia. O Senhor está curando pessoas aqui. Está curando, está lavando, está libertando. O arrependimento é literalmente restauração da rota. Isso acontece na confissão e no abandono. Por que eu venho? Confesso, caio no mesmo pecado. Porque você confessa e não abandona nada. Continua no mesmo caminho, continua com a mesma amizade, continua assistindo o mesmo site, continua na mesma conversa de depravação. Nunca vai ser liberto, porque Deus te apresenta um caminho na confissão, mas a liberdade é o abandono. Abandonei, Miqueias, agora você está livre. Pregue o evangelho, ide por todo mundo. Mulher samaritana. Nós somos como a mulher samaritana, estávamos todos bloqueados, todo mundo zoado, todo mundo saiu da rota, só que a fonte nos encontrou. E a fonte não só nos encontrou, pastor Ivani, ela gerou uma fonte dentro de nós e joga a gente para a vida eterna. O pecado vem, eu quero a vida eterna. Satanás vem, eu quero a vida eterna. A proposta vem, eu quero a vida eterna. A tentação vem, eu quero vida eterna. Eu quero o céu, eu quero a glória. Eu quero receber uma pedra que só Deus sabe o nome que eu vou receber. Eu quero a glória. Eu quero a glória. Eu quero a luz. Se coloque de pé. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A luz nos expõe. A luz nos expõe. Não dá para se esconder dele, não dá. Não dá, irmãos, não dá. A nossa carne treme diante dele. É como um alfinete por dentro da brecha da unha, que vai nos incomodando até a hora que a gente dá o grito: eu pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus servos da tua casa, ó Pai. É assim que Deus quer a nossa vida. Se exponha a quem resolve o teu
que confessa e deixa alcança misericórdia. Meu amigo e minha amiga, se a misericórdia me encontrou num baile de favela, ela vai te encontrar também. Se Ele me encontrou quando os meus olhos estavam presos na pornografia, Ele consegue te encontrar também. Se houve solução para a minha vida, há solução para a tua também. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que não nos consome. A sensação é de morte, Bruno. A sensação é de trevas. Mas por que que não morre ainda? Porque a misericórdia nos alcança todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Fala para o teu irmão: a misericórdia está atrás de você. A misericórdia está à frente da justiça. Porque se a justiça vier à frente da misericórdia, acabou, é juízo. Mas a misericórdia está à frente da justiça. Ele está com as mãos estendidas. Deus é capaz de nos purificar de toda injustiça. Ele queima todas as nossas escórias de pecado. Ele restabelece nossa santidade. Ele coloca os nossos pés firmados numa rocha. Ele nos veste com vestes de louvor. Ele tira toda angústia, toda opressão da nossa vida, toda cólera, toda ira, toda maledicência. É como tomar um banho de óleo fresco. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Oh, aleluia! Oh, misericórdia! Existe alguém no nosso meio que deseja se reconciliar. Eu acredito que até crente vai vir aqui na frente dessa hora, porque isso aqui também é para você. Mas Deus não só quer suas lágrimas, não. Ele quer te influenciar na tua vida. Ele quer mudar a sua rota. Ei, a luz vai mudar a sua rota. Vai mudar a sua rota. Onde está você? Onde está o primeiro corajoso? Eu quero confessar a Cristo. Eu quero que a luz venha mudar a minha rota. Eu não quero mais ser esse cara. Eu quero ser outro cara. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher piedosa, cheia do Espírito Santo. Eu não aguento mais ser um profano. Eu quero a glória de Deus. Eu quero que a minha cosmovisão mude, a minha visão de reino. Venha, venha, amada minha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Deixe o Espírito Santo te influenciar nesta hora. Isso. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Essa é a palavra do Senhor em nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor liberou para os nossos corações nessa noite.
E mais uma vez a gente vai dizer a mesma coisa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Espírito está chamando essa igreja para subir o nível. O Espírito do Senhor está chamando a minha vida e a sua vida para subir o nível da nossa maturidade, para entender em que fase nós estamos trilhando nessa vida, como que está o nosso desenvolvimento. Ou seja, saia desse engano. O engano talvez que você esteja talvez tão pleno que não precise confessar algo para o Senhor. Talvez a sua altivez ou até mesmo soberba te impede de tomar a maior decisão da sua vida. Trazer para a luz aquilo que ainda está em treva em seu coração, aquilo que ainda está escurecido em você. Existem áreas da nossa vida que precisa da visitação do Espírito do Senhor, precisa da luz de Deus nessa noite. Existem lugares em nós que precisa dessa luz. E eu estou perguntando à igreja de Cristo: quem está disposto a denunciar? Quem está disposto? Quem está disposto? Então faz alguma coisa. Então denuncie diante do Senhor. Lamento dizer, obrigado aos facilitadores, muito obrigado por vocês virem aqui à frente, mas é para toda a igreja. A palavra é para a igreja, irmãos. Essa mensagem é para a gente, para crente de 50 anos. Essa mensagem é para a gente. Vamos parar de hipocrisia, irmãos. É para a gente. É muito bom cantar som do meu coração, ver se há em mim algum caminho mau, mas a gente não quer fazer a confissão, irmãos. Deus está batendo a porta do nosso coração. A gente fica esperando alguém vir primeiro para você tomar coragem. Ei, para de ser covarde. Essa mensagem é para a gente, é para a igreja. Quem me dera, pastor Miquel, se todo mundo viesse para cá correndo, dizendo: Senhor, nós nos arrependemos. É isso que está precisando a nação brasileira. É isso que está precisando todas as igrejas. Mas se a gente não começar, se não começar aqui, não tem exemplo. A gente precisa. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, irmãos. Todos nós, homens e mulheres, com cargo eclesiástico ou sem cargo eclesiástico, que está no altar ou que não está no altar, todos nós precisamos sair do engano. Todos nós precisamos confessar, porque a confissão liberta. Todos nós temos algo para confessar nessa noite. Todos nós temos. Abaixa um pouquinho meu microfone. A igreja precisa se posicionar nesse tempo presente. Não tem como a gente subir o nível da maturidade se a gente não fizer nada por nós mesmos. Se a gente não fizer aquilo que todos precisam fazer, irmãos. Sabe, pastor Miqueias, quem de nós podemos dizer: sou tão santo, estamos tão pleno, que não precisamos vir aqui, ó. Quem de nós, irmãos? Não adianta a gente vir para a quarta de libertação e a gente não querer libertar a nossa alma. Então vem para a luz, irmãos. Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja.